Saravá, salve família, sejam bem-vindos ao curso de Mediunidade da Nova Era. Estamos iniciando a primeira aula do curso, falando hoje sobre Exu. Exu, me agrada muito falar sobre Exu logo na primeira aula, porque daí você já se empodera, né? Para seguir adiante. Exu é ótimo para abrir caminhos, né? Para seguir adiante. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Anderson Espíndola, sou sacerdote do Templo Pai Benedito, que fica ali no bairro da Lapa, aqui em São Paulo. E apesar, né, de ser sacerdote de Umbanda, eu tenho uma formação espírita, fui 7 anos espírita, tenho também uma conexão muito forte com o xamanismo, com as sagradas medicinas da floresta, e com diversas vertentes, né, principalmente da linha do Oriente, diversas vertentes, né, tudo aquilo que agrega, né, que nos ajuda a evoluir, caminhar para a luz, para mim é fonte de sabedoria, né? Então nesse curso, apesar da gente estar começando com a Umbanda, né, começando aí abrindo o caminho com o Exu, eu pretendo trazer outros conteúdos relacionados sempre à mediunidade na nova era, né? Falando desse tempo que a mediunidade ela vai ser tão importante para que a gente aprenda, para que a gente entenda quem realmente nós somos e o caminho que nós devemos trilhar. Roda a vinheta. Então temos aí, né, essa primeira parte do curso, falando principalmente sobre Exu. Eu queria deixar também o convite, para vocês, né? Eu sou novo nessa área, tá, gente? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho, que é uma coisa que eu vejo todo mundo falando, né? E eu acho que é importante você lembrar, né? Para as pessoas que frequentam, tal e tal, isso acaba movimentando o canal e acaba fazendo com que esse conteúdo chegue até outras pessoas também, né? E nós temos também no Spotify, né, um canal de podcast. Esse vídeo vai ser transformado depois, né, no podcast, e isso vai ser passado também pelo podcast, tá? Aí a nossa primeira aula, né, trazendo Exu, e a primeira questão, né, que fica bem latente quando se fala de Exu. Exu é o diabo, né? Para quem não é da Umbanda, né? Para quem não tem essa intimidade toda, né? Fica difícil você não associar Exu com o diabo, principalmente quando você vai no terreiro de Umbanda, você entra lá na esquerda, né? Que é onde tem as imagens de Exu, e você vê aquele monte de imagem com chifre, com aquelas, né? Com aquele jeitinho, com capa, com tridente. Você fala, meu Deus! Agora lascou-se tudo, né? Então fica esse questionamento. Exu é o diabo? Para que a gente entenda, primeiro, quem é o diabo, né? Vamos lá, vamos ver na história aí alguns diabos que se tornaram famosos para a gente trazer essa referência, né? Primeiro, Belial. Belial, para quem acompanha a série The Chosen, né, que é uma série maravilhosa aí, tá bombando, que traz Jesus, né, de uma maneira muito próxima da gente, assim, muito, né, é uma série que já se prepara. Se não assistiu, começa a assistir, já reserva uns 5 litros d'água do lado, porque você vai desidratar, tá? Então tem uma parte, né, um capítulo onde Maria Madalena se encontra com Belial, né? Ele reconhece Maria Madalena e ele se apresenta. Eu sou o Belial. Aí Belial do hebraico Belial, destruidor perverso, considerado o líder dos filhos das trevas, assim como Mastema,
é descrito no livro dos Jubileus como uma força maligna que não se submete a Deus. Em Coríntios 6,15, né, versículo 6, capítulo 15, São Paulo cita nominalmente Belial como oposto a Jesus Cristo. Então temos aí uma referência, né, do demônio e do diabo. Outro bem famoso, né, que aparece bastante aí, né, em filmes, etc., né, no popular, é o Beelzebub. Aliás, tem até Exu Beelzebub, né, que é uma parte que eu poderia ter colocado na aula, né. Aí tem uma citação em cima de um livro, né, o diabo não existe, mas o homem o criou à sua imagem e semelhança, que é do Dostoiévski. Beelzebub deriva de Beelzebut, do Baal-Zebub. Isso quer dizer o deus das moscas, né? Uma forma irônica ou jocosa de se referir a deuses estrangeiros. O local onde se fazem oferendas cruentas de animais aos deuses fica cheio de moscas. E se não for cuidado, fica infestado. No Novo Testamento, Jesus é acusado pelos sacerdotes fariseus de usar o poder de Beelzebub para afastar demônios, que podem ser espíritos ou diabos. Em Mateus, capítulo 12, versículo 24, Beelzebub é chamado do príncipe dos demônios. Então você já vê por aí, né, que o nome do Beelzebub já fala, é uma maneira jocosa, de falar, esse é o Deus, né, o cara das moscas, né, o lugar das moscas. Então é algo muito elogioso. Aí esse é bem para quem, né, não conhece, esse foi uma decepção. Satanás, né, que você escuta muito, né, principalmente de evangélico. Esse é o Satanás atuando na vida do povo, e Satanás, né, a palavra Satanás quer dizer acusador. Só. Perfeito para isso? Perfeito para isso? Não tem, eu desliguei. Então, mas todo e qualquer acusador, dedo duro, caluniador, crítico, questionador, é apenas uma palavra que quer dizer acusador. Aí vamos lá. Teve um movimento, né, falando um pouquinho mais de história, né, que é a Santa Inquisição. E por que eu trago nessa referência da Santa Inquisição? Na realidade, a Santa Inquisição foi uma maneira, né, que a Igreja Católica trouxe para colocar as coisas. Ela já tinha muito poder, né, para não perder esse poder para colocar as coisas nos trilhos como ela queria, ela colocou a Santa Inquisição, né? Os católicos, alguns, né, vão questionar, falando, não, porque na verdade ele foi necessário, que causou e tirou, que sem a Santa Inquisição ali não existiria muita coisa, etc. E lá, vão ter argumentos, né, mas o fato é que a Inquisição foi um tribunal eclesiástico criado pela Igreja Católica para julgar católicos que se desviavam da fé e combater heresias. A Inquisição foi criada na Idade Média, na Baixa Idade Média, nos séculos XI e XV. E na Idade Moderna, 1453 até 1789. A Inquisição teve como objetivo manter a ortodoxia religiosa, manter as coisas do jeito que eles queriam. A Inquisição teve como objetivo converter não cristãos e eliminar ameaças à unidade da Igreja. Eliminar as ameaças é simplesmente tirar todo aquele que falava algo que ela não concordava. Entende como isso é algo muito poderoso, algo que desvirtuou, que criou coisas, que criou situações, né? Trazendo uma realidade naquele tempo que fica marcada até hoje. A Inquisição teve métodos rigorosos de investigação, julgamentos públicos e punições severas,
como torturas e execuções. A Inquisição teve presença global, né, com destaque para a espanhola e a portuguesa, e no Brasil a Inquisição foi uma extensão da Inquisição portuguesa, perseguiu principalmente cristãos novos, judeus e convertidos. A Inquisição foi extinta em 1891, não é tão antiga assim, né? Em 2000, a Igreja Católica pediu perdão pelos erros cometidos a serviço da verdade por meios não evangélicos, né? Então é importante a gente trazer, né, essa referência para entender de onde vem o conceito de diabo, né? De tudo aquilo que foi criado através de uma mentalidade que queria impor a sua verdade. Quando o ser humano torna-se dono da razão, né, e sua prepotência o coloca como juiz executor da lei divina, ele ignora a maior lei de Deus, a lei do amor, né, que é isso que a gente aprendeu muito com a Inquisição, né, que é tomar o poder e falar, não, quem sabe das coisas aqui sou eu. E quantas vezes a gente não encontra pessoas assim, né, ou nesses tempos, apesar de tão moderno, né, que a gente está com tanta informação, tanta coisa, tanta gente quer tomar o poder e delimitar uma guerra santa. Não, vamos combater, vamos quebrar as imagens do terreiro, vamos quebrar sei lá o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, em nome da lei de Deus, que é a lei do amor. Não faz sentido, o menor sentido isso. Aí temos algumas referências, né? Hitler, que tinha toda a certeza do mundo, passou toda uma propaganda, uma verdade que muitos seguiram, uma nação inteira seguindo a verdade que ele criou, né? Saddam Hussein, que criou também fatos marcantes na atualidade, né, através do terrorismo. E a Carminha? Desculpa, gente. Não podia perder a oportunidade de quebrar, né? Quebrar um pouquinho pra gente dar um pouquinho de risada. A Carminha é terrível, gente. Ela enganou muita gente. Agora que podemos observar mais de perto nomes e histórias de alguns diabos, é possível constatar que, na maioria das vezes, suas origens não correspondem ao conceito popular. Não se trata de um ser único, que possui diversos nomes, dedicado ao mal. E mais, assim podemos também entender que nada o diabo tem a ver com o orixá Exu, ou a entidade Exu. Esses conceitos distorcidos pela ignorância, preconceito e intolerância total criam a ideia de combater Exu e Pombagira e quem se relaciona com eles, e também as religiões e religiosos de influência afro, é uma forma de combater o mal do mundo. No momento, estamos trazendo cultura e levando cultura para combater as trevas da ignorância. Comecemos por limpar a casa, abrir as janelas e deixar o ar do saber e do respeito adentrar no nosso universo, né? Isso vale, né? Existe a contramão, né? Não reagir com violência, não reagir, né, com ignorância, reagir com fatos, com história, com sabedoria, né, trazendo verdade para que no momento certo essa verdade adentre nas mentes que se permitirem esse questionamento e isso vá transformando, né? Na verdade, o que falta é muita informação. Aí temos a demonização de Exu, né, que atendeu principalmente os interesses da igreja, né, de domínio, de poder. Aí já é assunto conhecido a demonização de Exu por parte da cristandade católica, principalmente, né, que fez o mesmo processo com outras divindades consideradas pagãs, destacando-se as deidades que se manifestam na natureza, tal qual Zeus, Pan, Hermes e Dionísio Fauno, que é o Dionísio, Fauno, Cernunnos, Shiva, Loki, etc. Com seus atributos de poder natural e animal, como chifre, rabo, pés equinos e falo ereto. Entende como isso tudo ficou gravado como sendo coisa do demônio? Até a gente hoje em dia, que não é católico, não é evangélico, não
tem essa religião, a gente, se olhar uma criatura com chifre, com pé de bode, é o demônio. Fica gravado essa coisa assim, né? Que foi plantada. Quando na verdade não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? São deuses, são seres que trazem a natureza, a força. O chifre representa a força. Né? O falo não tem aquela característica, ele representa a virilidade. Né? Então, foi tudo deturpado. Associados a tridente ou capa, foram costurados com uma colcha de retalhos, formando a imagem do capeta cristão. O diabo cristão é um resgate de visão maniqueísta do mundo, no qual o bem e o mal dividem o cosmos e impede igualdade. Agora, Deus e o diabo passam a ser adversários disputando as cabeças humanas. Durma-se com essa história. Aí nós temos lá, né, Cernunnos, temos algumas figuras Zeus, algumas figuras Fauno, algumas figuras que são figuras de uma outra época, de uma outra era, de uma outra contexto, de uma outra realidade, representando outra coisa, que todos foram direcionados, né, para se casassem com a imagem de Exu, a imagem do diabo. Até eu estou me atrapalhando. Com a imagem do diabo, né? Foi se criando, porque para validar o que tinha como ideia, que eles queriam criar, né, dentro, trazer as pessoas para a igreja, trazer as pessoas para a fé, eles tinham que demonizar tudo isso. Porque existia um culto, existia toda uma relação, né, de cultuar, de cuidar, de fazer, desses seres que trabalhavam principalmente com a natureza, com a colheita, né, com as coisas da terra. Então, demonizando isso, nós podemos trazer esse povo para o nosso lado e mostrar, não, aqui... Aí foram criando santos a rodo, né? Esses dias eu escutei uma história, né, do Alexandre de Comino, aliás, 95% de tudo que você vai ver aqui é baseado no livro do Alexandre de Comino. Tá? Gratidão imensa por por essa sabedoria, por compartilhar isso, por trazer isso. Falando sobre São Jorge, que vários santos que foram criados no decorrer da história, existe muita dúvida e questionamento se eles existiram. E São Jorge é um deles. Você imagina que a nossa sincretismo, trazendo algum, né, que existe, traz a sua força, a sua realidade, né, mas nesse sincretismo pode ser até que São Jorge não exista, que é tão cultuado, né, que traz tanta conexão. Não exista historicamente, né, mas espiritualmente, ou seja, no inconsciente coletivo, de uma forma sublime da sua força, ela existe, né? A gente precisa saber diferenciar isso também. E ali temos a imagem de Exu também, né? Que esse aí é um caveirão bonitão aí, que está na natureza, mas que também é associado ao diabo. Aí temos uma questão bem comum dos terreiros, né? Que aparece muito tempo, né? Afinal, Exu dá com uma mão e cobra com a outra? Exu ajuda agora, mas um dia vai lhe cobrar essa ajuda? Exu não faz nada se não for pago. Tem até o Exu Card. Sabia? Tem o Exu Card. Como Exu foi associado ao diabo católico, né, e seu comportamento ficou vinculado ao que se espera do dito culto, dentro das práticas de magia negativa, de alguma forma, todos nós já ouvimos falar do famigerado pacto com o diabo, de vender a alma para o capeta, em troca de favores materiais.
A questão é bíblica, né? Na qual o tinhoso ofereceu todas as riquezas da terra para Jesus em troca apenas de que Cristo se curvasse a ele como seu Senhor. Sabemos que o Rabi saiu ileso das 3 tentações do deserto, mas desde então não faltaram mais pretendentes oferecendo sua alma ao dito cujo, com a intenção de aceitar exatamente o que Jesus recusou, tornar-se rico, poderoso e desfrutar dos prazeres e paixões deste mundo. Então isso é algo que ficou muito associado. E quer saber uma outra coisa, né? Até coloquei aqui uma coisa que eu achei bem interessante. Quando você começa a pesquisar, aparecem coisas de todo lado, né? Olha lá, no post. Você vê cada coisa no post. Compre sua alma, água vista. Tá com tinhoso. Tem até celular tinhoso agora. Olha lá, passando a alma no cartão de crédito. E um filme que relata muito isso, né, de vender a alma ao diabo, etc. É um filme lindo, um filme da hora, dá um cagaço de vez em quando, mas é um filme da hora. É O Advogado do Diabo, né? Esse filme, né, é maravilhoso. Aí antes de falar essa parte do texto, né, muitas vezes a gente fala com referência, né, do que vem de fora, mas é preciso identificar também que nos próprios terreiros é muito comum essa associação de Exu com a paga, com favorecimento. Não, se você trouxer um uísque da hora, Exu vai ficar ó. E então, quanto melhor o uísque, Exu vai te ajudar mais, né? Oferenda e pô, isso, aquilo. Existe nos próprios terreiros existe isso, infelizmente. Infelizmente, né? A gente tem que reconhecer que a nossa religião também precisa evoluir, crescer bastante e quebrar esses paradigmas errados. Não falta exemplos para ilustrar essa questão de vender a alma ao dito cujo, né? Por meio de um pacto. Agora, pare um pouco a sua mente e reflita sobre essa ideia de cruzamento de Exu com o diabo. Imagina no que dá. Exatamente, o resultado é um Exu que exige um pacto para ajudá-lo, que depois virá cobrar sua parte do acordo. Um Exu demonizado, encapetado. Apenas esse receio, o medo, já é algo destruidor para a vida de qualquer um. Com base nesse cruzamento de Exu com capeta, é possível entender de onde vem o conceito de que Exu volta para cobrar e dá para receber. Dá para você perceber o absurdo, né? Então as pessoas ficaram, na verdade, elas ficam com medo. Ai, não, se eu não fizer Exu, ai meu Deus, Exu vai me pegar, Exu vai fazer, vai dar tudo errado, e etc, etc, né? Então é uma cultura que a gente precisa mudar. Na África, no Candomblé, Exu é um orixá amado, respeitado, né, como todos os outros orixás, e ele é irreverente, brincalhão e vigoroso. Suas qualidades e arquétipos em nada têm a ver com o mal, muito menos com o diabo católico. E claro, oferendas não são pactos, e sim elementos de trabalho, axé e força. Na Umbanda, Exu é um espírito guardião, protetor, um sentinela, um guarda, a polícia do astral. É nosso guia, assim como o caboclo e preto velho. Tem ideia de quanto Exu nos ajuda sem pedir quase nada em troca? Além da oportunidade de trabalhar suas firmezas, seu assentamento e, quando necessário, uma oferenda. Repito que nada tem a ver com o pacto. Exu, divindade africana, Nagô e Yorubá, é divindade fálica. Age também no sentido do vigor físico e espiritual. Seu nome quer dizer esfera, mostrando ser uma divindade que atua em tudo e em todos os campos. Considerado mensageiro dos outros orixás, Exu vitaliza ou desvitaliza qualquer um dos 7 sentidos, sendo muito evocado e muito atuante pela abrangência do seu mistério. O tridente, né, a ferramenta de Exu na Umbanda, nunca teve conotação negativa. Pelo contrário, o tridente sempre foi algo divino nas culturas pagãs anteriores ao cristianismo. Por isso, a cultura católica fez questão de pregar o inverso,
para facilitar a conversão de seus fiéis e fazer com que esquecessem os mistérios a que tinham acesso direto. Agora, o único acesso a qualquer mistério estaria na mão de um sacerdote católico. Podemos citar ainda os tridentes de Netuno, de Shiva e de outros. Esses tridentes mostram o valor divino concedido a eles, a trindade, o alto, o meio e embaixo, o céu, o mar e a terra, a luz, a sombra e as trevas, o pai, a mãe e o filho, etc. Aí temos aqui, Shiva, com seu tridente, Netuno e Exu. Na cultura católica, essa trindade perde toda a sua relação com o tridente e aparece apenas como Pai, Filho e Espírito Santo, deixando de lado o elemento feminino, tão importante, que se concentrará na figura de Maria, mãe de Jesus. Assim, Exu evoca seu mistério do vigor e o mistério tridente já tão deturpado em nossa cultura, mas de grande valor como um mistério divino, pois traz em si poder de realização, desde que manifesto da forma correta. Aí temos lá Exu. Esse aqui é o Exu com vários braços, já lembrando lá, é o Shiva também, eu achei bonita essa imagem. Aí eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Vamos fazer uma conexão, trazer a espiritualidade para a próxima, fazer um exercício de mentalização. Então feche seus olhos, escute aquilo que eu vou falar de uma maneira mais profunda. Eu sou o Orixá Exu. Sou um poder primordial, ancestral e divino. Sou anterior a tudo e a todos. Sou um Deus antigo, por isso conheço todos os outros deuses. Conheço todas as divindades. Conheço todas as suas religiões. Sou anterior à criação deste mundo. Eu assisti aos 7 dias da criação, que na verdade aconteceram em um tempo em que o tempo não era contado ainda. Por isso não sou trevas, sou anterior às luz e às trevas, que na verdade não passam de um conceito humano para julgar uma dualidade que é apenas humana. Sou anterior ao dia e à noite. Luz e trevas são conceitos criados para o homem aprender a lidar com seu livre-arbítrio e sua alma. Logo, o homem os associou ao seu simbolismo metafórico e metafísico de dia e noite. Antes de existir a razão humana, eu já existia. Portanto, nunca serei racionalizado e compreendido em minha totalidade, pois sua razão não dá conta de algo tão transcendente quanto eu. Sou maior que todos vocês juntos, porque cada um de vocês é apenas um indivíduo. Cada um de vocês é apenas um ego manifesto. Eu sou ausência de ego. E, ao mesmo tempo, sou profundamente conhecedor desta natureza humana. Afinal, eu participei da sua criação. Conheço o ego humano a fundo e sei que cada um pinta o seu mundo particular com as tintas do seu pequeno e mesquinho universo particular a que se chama sua verdade. Assim sou eu, visto no espelho de sua alma. Mostre-me a partir do que você é, e assim desenhado e pintado com traços e cores do seu ego e sua vaidade, posso não parecer bonito, mas o que você vê não sou eu de fato, e sim a sua própria imagem no espelho. O dia em que conseguirem vencer de forma absoluta este ego, então seremos iguais. Seremos apenas mistérios de nosso Criador, no qual não existe um mistério melhor do que o outro. Apenas diferentes na forma e únicos na essência.
com uma fonte de origem comum, o Uno. Todos os mistérios são mistérios, iguais em importância, e quando você aprender a se perder de si mesmo e se entregar a algo maior, então, só nesse momento, seremos um. Abandone todo o medo da morte e também abandone todos os outros medos. Então, descobrirá que a eterna luta entre vícios e virtudes é tão infantil quanto o apego de crianças por brinquedos. Inevitavelmente se tornarão gastos e desinteressantes assim que aparecer um brinquedo novo. Exu é espelho de seu médium. Médiuns soberbos têm Exus prepotentes. Médiuns tímidos, Exus circunspectos. Médiuns briguentos, Exus encrenqueiros. Médiuns chulos, Exus desbocados. Médiuns conquistadores, Exus galanteadores. Médiuns invejosos, Exus egoístas. Médiuns infiéis, Exus falsos. Médiuns mandões, Exus soberbos. Médiuns generosos, Exus interessados. Médiuns bondosos, Exus discretos. Médium caridoso, Exu desinteressado. Médium fiel, Exu leal. Médium trabalhador, Exu compenetrado. Médium estudioso, Exu sábio. Médium correto, Exu vigilante. Desculpe a risada, gente. Na verdade, tem vários erros aqui. Vamos lá. Médios. Ou se não, médium fiel. Médium trabalhador. Na verdade, desculpe o Pai Santo que fez o texto, fez o negócio, mas na conferência passou batido, tá? Então, tem várias coisas que a gente precisa ajustar ainda nessas aulas. Estou evoluindo, já aprendi bastante coisa, né? Mas tem bastante coisa para ajustar, tá? Exu faz o bem e o mal, né? Depende do que você pede a ele. Isso é outra dúvida muito comum, né? Será? Claro que não, né, gente? Até uma criança sabe o que quer dizer cumplicidade, né? Ser cúmplice no erro é crime e é burrice. Ser cúmplice no erro é assumir o karma alheio. Ser cúmplice no erro é errar 2 vezes. Exu na Umbanda não é cúmplice do erro de ninguém. Médium caído nas trevas da sua própria ignorância que passa a ser cúmplice do erro do outro e atrai para si entidades negativas que vão envolvê-lo em suas tramas de dor, ódio e vingança, com encarnados escravos dos próprios sentidos desvirtuados. Ou seja, aquela coisa comum, né? Que a pessoa muitas vezes manda mensagem: ah, mas eu queria fazer uma amarração, ah, mas eu queria me vingar de tal pessoa. Então, na mentalidade dessa pessoa, ele vai buscar uma referência, e como o Exu é o diabo, parece ser o diabo, não, eu vou lá, que lá eles fazem o mal. E algumas casas despreparadas, pais santos, né, que não tem uma boa índole, vão pegar e vão aproveitar, ó. Se trouxer uma oferenda, fazer uma contribuição assim, tá e tal, nós fazemos, tá? E quem está trabalhando com esses médiuns? Né? Quem está trabalhando nessa casa? É Exu de lei? Acho que não faz a menor coerência, o maior sentido. Né? Não tem. Está sendo manipulado por Quiumba, está sendo manipulado por entidade ruim, tão ruim quanto essas pessoas que não têm interesse em ganhar com isso, e quanto esse que foi procurar essa ajuda para fazer o mal. Vai criar uma trama muito maior e essa pessoa vai se enrolar mais ainda, né, nessa coisa que ela está procurando, né? Então, vamos dizer que é preciso, né, a sirene tocando, né, efeitos especiais. Aí não é o diabo, isso aqui é o diabo da gente. Exu na Umbanda é lei, é luz, é vida.
Aceitar a ideia de que Exu é cúmplice, aceitar a ideia de que Exu faz o bem e faz o mal, é aceitar que ele seja mesmo demônio. Tudo aquilo que a gente falou. Tinhoso, coisa ruim, trevoso, tudo menos Exu de lei. Na Umbanda, Exu sempre vem na lei. Quando tem já a liberdade de dar consulta e orientar. Exu como guia espiritual está sempre na lei. Exu como guia quer evoluir e quer também a minha evolução. Exu como guia é orientador e tem uma consciência maior do que a minha. Exu é luz em minha vida. E Pombagira também é lei, luz e vida. Só não vê e não quer, né? Que Exu e Pombagira são pontos fortes e firmeza, pontos fortes e fracos na Umbanda. Forte se eu conheço e fraco se eu desconheço. Aí vamos lá. Se eu conheço a minha sombra, se eu conheço minhas trevas, se eu conheço o meu ego, se eu conheço meus vícios, se eu conheço minhas paixões, me proponho a trabalhar sentimentos, pensamentos, palavras e atos, então esse conhecimento me torna forte. Se desconheço, se coloco para baixo do tapete minhas dores, medos e traumas, então passo a me reprimir, torno-me hipócrita, repreendo no outro que eu gostaria de vivenciar. Exu e Pombagira nos ajudam a lidar com essas questões, principalmente nossas sombras. Ajudam a lidar com o nosso ego, com nossas dores, com nossas paixões, para vencermos nossos desejos desequilibrados e curar nossos sentimentos. Pena que todos olhem para Exu e Pombagira e só consigam ver justamente o contrário. Querem usar de sua força e poder para vivenciar ainda mais seus desequilíbrios. Um dia acordarão, né? O que é inevitável. Musiquinha de fundo, que eu não sei porquê. O medo de incorporar um quiumba ao invés de um Exu, que é uma dúvida, né? Algo que aparece bastante nos médiuns, né? Será que sou eu? Será que é entidade? Mas e se eu incorporar um quiumba, né? Se alguma coisa negativa chegar? Que é o lobo em pele de cordeiro, né? Vamos lá. Um quiumba é um espírito negativo e devotado ao mal. É o mesmo que descrever um bandido. E a pergunta que não quer calar é bem simples. Se um bandido, alguém dedicado ao mal, um mau caráter, mal intencionado, incorporar em você, então você não vai saber a diferença entre ele e seu guia? Um quiumba engana toda a espiritualidade dos guardiões que guardam o templo? A entidade dirigente não tem controle sobre isso? Vê que são várias coisas que acontecem, né, que trazem, como isso não tem o menor sentido, né? A não ser que o dirigente, que o sacerdote, no caso do nosso terreiro, Soijo, também esteja incorporado com um quiumba, né? Ninguém no templo está incorporado de um quiumba. Entende? Porque passa, a espiritualidade de primeira passa pelo sacerdote. Ele é a base, a sustentação, a força. O sacerdote não se comporta de acordo, não tem uma postura correta, na abertura, dá brecha, ele vai dar brecha para todo mundo. É assim. Tem que ser. Onde impera o amor e a caridade, não sobra espaço para quiumba. Comportar-se bem, ser cordial, dar nome, riscar ponto, médium o espírito pode fazer, seja guia ou quiumba. Então a única medida é a do coração, a medida do amor. Avaliar o espírito pelo seu comportamento é no mínimo infantil. Em um local onde se aceita maledicência, falta de respeito, constrangimento público, agressão e vulgaridade, está tudo errado.
Não há nem o que questionar. E o erro começa com o dirigente, se ele faz isso. Então, a medida é o amor. Se não houver amor, procure outro lugar. Ao olhar para si, não pergunte se está incorporando um quilombo. Pergunte apenas se você tem amor. E se a resposta for um sim, não há nada com que se preocupar. Aí nós temos uma parte prática, né? Umbanda é feita de magia, Umbanda é feita de ritualística, e trazer uma oferenda, né? Para que você, e mesmo que você não for filho de santo, iniciou agora, você pode fazer uma oferenda para Exu. Você pode fazer uma devoção. Né? Essa oferenda, a primeira oferenda, já eu diria que vai te assustar. Porque na verdade ela é feita no cemitério, né? Então já ativamos o modo me morrer todo. Que a oferenda foi para Exu, só que no cemitério. Caso o cemitério não permita que você adentre lá, né, por regras ou, né, você pode fazer no muro do lado de fora, tá? De preferência, horário que Exu tem uma vibração maior é à noite, de preferência perto da meia-noite, né? Aí essa oferenda ela serve para descarrego, para abertura de caminho, para questão da ancestralidade. Tem os elementos, né? Para quem está no podcast, aí vou deixar a descrição bonitinho para você fazer a sua oferenda, tá? Mas é uma oferenda simples. No nosso terreiro a gente não usa nada de origem animal, né? Então tudo feito com farinha, com frutas, etc, etc, etc. A preparação é bem simples, logo dá, coloca farinha, né? Movimenta, mexe ali com suas próprias mãos, mistura com marafo, com a pinga, coloca por cima as rodelas de cebola roxa, né? O alho bonitinho, e em volta coloca as velas, tá? Acende o charuto, coloca na oferenda também, se puder colocar um pouco de cachaça em volta. Tá feita, faz sua oração, canta seu ponto, se conecta. Importante, eu recomendo aos meus filhos de santo, né, que deixem ali essa oferenda 20, 30 minutos no máximo. E depois recolha tudo e descarte. No lixo mesmo, tá? Toda a ritualística, toda a parte de movimentação, tudo já foi efetuado, né? Exu já recebeu a sua devoção, você já se conectou, já trabalhou. Então, não é, né, algo recomendado, algo bom deixar, porque na verdade aquilo vai virar, né, lixo, vai virar entulho, vai entupir bueiro, vai sujar a cidade, vai trazer uma má impressão para a nossa religião, vai fazer com que as pessoas olhem negativamente, vai ter gente que vai se assustar, chuta que é macumba, sei lá o quê. Então tem várias situações que é melhor evitar, né? Melhor que a gente recolha, né? E Exu vai ficar mais feliz assim. Aí esse segundo material aqui é para fazer na encruzilhada, né? De preferência numa encruzilhada que não more ninguém, né? Pelos mesmos motivos que foi falado antes. Alguidar, 3 tipos de farinha, o dendê, molho de pimenta, pimenta dedo de moça, ovo cozido, sem a casca, charuto, né? A pinga. Aí você vai misturar tudo bonitinho, vai fazer sua devoção, seu pedido enquanto mistura, vai levar lá na encruzilhada, né? E o dia, né? O dia de Exu é segunda-feira. Então é o dia mais, né? O dia, horário, etc. também influencia, ajuda na potencialização, né? Dessa oferenda. Aí colocando nesse horário, nesse dia, fica mais potencializado, tá bom? Vamos aqui as referências, né? Tem a referência que eu trouxe
aqui para esse primeiro episódio é esse livro, Exu Não é o Diabo, do Alexandre Comino. Gratidão por tanta sabedoria, né? Gratidão imensa. Alguns filmes indicados, né? Para quem aí está entrando no universo da Umbanda, para aqueles que não conhecem, né? O Besouro, o Cafundó, Guardiões da Noite, que trazem, né, bastante conexão aí com a Umbanda. Nosso tempo, o Tempo Pai Benedito, funciona segundas e quintas-feiras às 20 horas, lá na George Smith 11, na Lapa. Se você quiser saber de toda a programação, cursos, né, os trabalhos para as medicinas da floresta, etc., está aí nesse site www.mundohouse.com. Aí tem o WhatsApp da Carla também, caso você queira se comunicar, passar uma mensagem, etc., saber, né, dos trabalhos, tem o nosso contato. Gratidão. Confesso que para gravar essa primeira aula, teve várias coisas que eu tive, né? Eu estou fazendo tudo aqui, digamos assim, num primeiro momento. Algumas coisas não funcionaram, tinha algumas vozinhas que eu ia fazer para acrescentar, trazer um gracejo, né? O Pai de Santo gosta de um gracejo na gravação, mas não deu para encaixar. Outros efeitos, uma música de fundo, né? Principalmente naquele texto maravilhoso que tinha, eu ia colocar também, não consegui. Mas eu cumpri a missão, né, nessa primeira aula, e eu garanto que nas próximas aulas a gente vai estar melhorando. Aqui já está noite, né? Isso era para ser gravado de dia, porque a sala da minha residência entra uma luz maravilhosa, então talvez a luz não esteja adequada. De qualquer maneira, são coisas para serem ajustadas. Gratidão. Na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, estou de volta com mais um capítulo. Aí durante a semana eu vou divulgando aquilo que vai ser, né, passado para vocês na próxima aula. Como eu falei, o propósito desse curso é agregar não só questões da Umbanda, não só coisas da linha da Umbanda, mas do xamanismo, linha do Oriente, né, das sagradas medicinas da floresta, que falam muito, expandem muito a mediunidade, nos conectam muito com a nossa mediunidade. Lembrando que mediunidade é algo que é intrínseco ao ser humano, a mim, a você, né? Muita gente começa a olha para a mediunidade, não, porque um bandista tem mediunidade, sei lá quem tem mediunidade. Normalmente quem tem na religião é o que tem mediunidade. Não, todo mundo tem mediunidade. Todo mundo. E mediunidade não é algo que é uma chavinha que você liga e desliga. Está off. Está off. Agora eu não sou médium. Não. Você é médium 24 horas por dia. Isso fica muito claro quando a pessoa vai dormir. Que ela desliga a mente, etc. E a alma dela se liberta. E vem sonhos, e vai para um monte de lugar, bons, ruins. Aí cada um tem a sua trilha. Mas o fato é que mediunidade é algo natural ao ser humano. Então, a proposta do curso, né, trazer informações, de se conectar, de aprender sobre espiritualidade, é para que você aprenda a lidar com ela. E Exu fala muito sobre proteção, que é algo que o médium precisa muito na sua vida. Muitas vezes você sofre ataques ou você é acompanhado de, né, espíritos não tão amigáveis, né, que ficam ali te cutucando. Aprendendo a cuidar de Exu, em primeiro lugar, você já começa a trabalhar essa proteção mediúnica e começa a ter uma conexão maior com essa mediunidade de uma maneira mais livre, né, trazendo consciência para isso. Então é preciso entender que a mediunidade, ela não sai de você. Aprenda a lidar com ela, aprenda a se conectar, aprenda a direcionar essa mediunidade. Não tem o botãozinho de liga, mas tem o botãozinho de estou precisando me conectar com a
a sabedoria da sua mediunidade sendo direcionada, vai buscar essa sabedoria. Estou precisando me conectar com cura, com coisas que me façam curar meu físico. Começa essa cura do espírito através da sua mediunidade, você vai buscar ela sabendo onde buscar. Então esse é o propósito do curso, trazer mais ferramentas, trazer conexões que possam te favorecer, te ajudar nesse processo. Gratidão, gratidão, saravá, mojubá, salam aleikum, haush, itakuye, oi assim. Amém. Até o próximo. Tchau.